Gostaria de chamar aqui o Dr. Leandro Valadares, da AGU. Boa tarde a todos. Nós já estamos entrando na última hora da audiência pública. Sei que ainda tem alguns para falar, então serei breve. Antes de mais nada, quero louvar a iniciativa do MPF do Rio de Janeiro de fazer essa audiência, já que é um tema que realmente interessa não somente aos membros desse grupo religioso, mas a todos os 200 milhões de brasileiros. Já que o que está em jogo aqui é o direito do paciente e as suas escolhas existenciais. Então, sou membro da AGU, Advocacia Geral da União, e me interesso muito por esse tema. Já estudo ele há quase 20 anos, tenho alguns artigos também sobre esse tema, então, eis o motivo de eu estar aqui. Mas o meu tema hoje vai ser bem objetivo. É sobre a autonomia privada do paciente. O que é a autonomia? É a sua autodeterminação. Direito que o paciente tem de fazer as suas próprias escolhas, sem nenhuma interferência. Bem, estamos todos de acordo que deve-se respeitar a autonomia do paciente. Não vi ninguém até agora que foi contra isso. Mas o ponto aqui é o seguinte: e num caso onde você permitir que esse paciente exerça a sua autonomia, possa causar um dano irreversível ou até a morte desse paciente. Ou seja, será que existe algum limite da autonomia do paciente? Será que o Estado ele pode impedir uma escolha existencial quando um cidadão ele faz uma escolha que vai de encontro à sua vida? Então, acho que essa é a grande questão que agora se coloca. Bem, quando se fala dos direitos humanos, muito já se falou aqui, e a gente não pode esquecer da base de todos eles. Igual esse prédio tem uma fundação, estamos aqui no 6º andar, existe uma base para todos os direitos do cidadão, que é a dignidade da pessoa humana. É um princípio. E isso nos leva aos outros direitos que emanam da dignidade humana. O direito à privacidade, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito ao acesso à saúde. Então, esse é o quadro que nós temos. Direitos humanos. E o que nós temos que nos perguntar é se cabe aqui alguma limitação. Então, do ponto de vista médico, o que significa o direito à vida? Do ponto de vista médico, é preservar a vida biológica do paciente. Isso a todo custo. O médico jura lá que vai salvar a vida do paciente. Isso tem como base o princípio da bioética da beneficência. Então, o médico entende o que é melhor para o seu paciente, então ele faz de tudo. E num caso de iminente risco de morte, ele se sente no direito de passar por cima da autonomia do seu paciente. Mas do ponto de vista jurídico, o que é o direito à vida? É apenas o aspecto biológico? Não. Do ponto de vista jurídico, o direito à vida significa uma vida com dignidade, significa a autonomia da pessoa. Ou seja, permitir que a pessoa faça suas próprias escolhas. Daí vem o direito à liberdade religiosa. Que isso significa que quando você faz uma escolha existencial com base numa crença, isso então tem um peso ainda maior. Diante disso, pode-se afirmar que não existe meia autonomia. Ou você vai olhar para o seu paciente ou para o cidadão como sendo autônomo nas suas escolhas, ou não, independente do estado emergencial onde ele se encontra. E quem é que disse isso? Foi o próprio ministro Luiz Roberto Barroso,
aqui do Rio de Janeiro, né? Olha, achei tão interessante essa frase dele, quando ele fala que a transfusão compulsória viola, em nome do direito à saúde ou do direito à vida, a dignidade humana, que é um dos fundamentos da República Brasileira, não sendo permitido ao Estado impor procedimento médico recusado pelo paciente. E por que é assim? Porque nós temos o artigo 5º, inciso 2, que fala que ninguém pode ser coagido, obrigado a fazer algo, senão em virtude de lei. Existe alguma lei que impõe ao cidadão, em estado de iminente risco de morte, ele ser transfundido à força? Não existe essa lei. E é por isso que o Estado não impede que alguém vá dar uma ajuda humanitária lá na Síria, correndo um alto risco de vida, ou não impede que vocês talvez pulem aqui lá do morro aqui do Rio de Janeiro de paraquedas. Alguns já morreram nessa prática, mas é livre. Então, se não se impede que um cidadão coloque em risco a sua vida, porque ele escolhe assim entender, talvez pela prática de um esporte radical, um hobby, uma aventura, se permite isso. Por que no caso de um paciente que está lutando para viver, porque ele está no hospital, ele buscou auxílio médico, ele busca a vida, mas não apenas uma vida do aspecto biológico, uma vida com dignidade, em respeito à sua consciência, em respeito à sua liberdade religiosa. É por isso que, voltando naquela pergunta, o Estado não tem o direito de impedir o paciente. Se é para se tratar de modo autônomo, o paciente, quer você e eu concordemos com esta religião ou não, temos que respeitar a vontade do paciente. Se ele estiver lúcido, capaz, e expressou de uma forma livre, por meio do seu livre consentimento informado, que ele não quer ser transfundido em hipótese alguma. Isso é algo inegociável. E eles fazem isso, eles preenchem um documento que, mesmo que eles estejam inconscientes no hospital, ali tem um documento que eles já fizeram anteriormente, que diz que eles não querem, não vão aceitar de forma alguma uma transfusão. Então, neste caso, deve-se respeitar a vontade do paciente. Por fim, os 3 pontos, então, que ficam para que todos nós possamos refletir estamos no século XXI, não vigora mais aquela ideia da bioética da beneficência. Ou seja, se eu quero fazer o melhor para o paciente, é na visão do paciente, não na visão imposta pelo médico. Segundo, quando se fala que o direito à vida é superior a todos os outros direitos, temos que tomar muito cuidado com essa visão superficial, simplista, de abordar o assunto. Porque, por vezes, isso mascara o que já foi falado aqui hoje, e eu assino embaixo. Intolerância religiosa, preconceito religioso. Se você chega no hospital e fala assim, não quero sangue em hipótese alguma, e não diz a sua religião, você pode falar, sou ateu, mas não quero. Vão respeitar. Mas se você diz, eu sou testemunha de Jeová, paciente problema, paciente problema, é assim que eles encaram. Eu tenho visto isso no meu próprio serviço público, infelizmente, naqueles centros médicos hospitalares das universidades federais. Infelizmente, isso é uma realidade. E eu sou absolutamente contra essa visão. E, por fim, como já foi dito, não existe meia autonomia. Ou você vai respeitar o direito soberano do paciente, tomar as suas próprias escolhas e decisões existenciais ou não. Por quê? Porque não depende do estado de saúde do paciente. Se a sua livre vontade foi expressa, e se isso é respaldado pela liberdade religiosa, que é assegurada na Constituição Federal, não há que se discutir. Portanto, eu entendo que é totalmente inconstitucional a Resolução 1021 do CFM. Isso já foi falado aqui pelo próprio CFM, não falou essa palavra inconstitucional, mas eles reconhecem isso. Agora, apenas um alerta.
não basta que eles revoguem a 1021. É importante que o CFM respeite a autonomia do paciente. Não tem essa do iminente risco de morte. Se ele declarou a sua vontade no seu livre consentimento informado, tem que se respeitar. Esse salvo iminente risco de morte é quando o paciente ele não expressou a sua vontade. Aí o médico, é claro, que não vai perguntar para ele, você quer receber transfusão de sangue? Às vezes ele nem consegue falar na hora, está num estado de emergência. Aí sim, salvo iminente risco de morte, o médico não vai perguntar, não vai ouvir a opinião do paciente. Mas se ele expressou isso previamente, é necessário mudar. Portanto, eu espero que esta audiência pública, espero não, tenho certeza que essa audiência pública é um fato histórico. Acho que vocês sabem que nunca houve uma audiência pública com esse tema no Brasil. Louvo a iniciativa do MPF e espero que vocês alcancem bons resultados. Obrigado.